Seja bem-vindo ao canal da IBG. Se você está nos assistindo é porque você tem o interesse de crescer na sua fé. E eu oro que essa próxima mensagem possa edificar a sua vida e causar um impacto permanente e transformador. Quantos aqui desejam estar no caminho certo do Senhor? Quantos aqui acordam de manhã e querem estar tomando as decisões corretas? Se encaminhando no caminho correto, liderando a sua família da forma correta, ok? Tendo um propósito dentro do seu ambiente, vivendo a sua vida, seu ministério, o seu papel como pai, como mãe, o que é que você vem a fazer? Você tem esse desejo de viver essa vida no caminho correto, na direção correta, produzindo o fruto correto, no propósito. Eu não tenho um desejo maior no meu coração a não ser esse. Decisões certas. Mas muitas vezes o que acontece, a gente toma o que a gente acredita ser as decisões certas, elas não produzem fruto. Quem aqui já teve essa frustração? Ou você gasta tempo em oração com o Senhor, mas você não escuta nada. Ou você se dedica talvez a um ministério e você percebe que você está tão ocupado com a obra do Senhor de vez em quando, você está tão ocupado com aquilo que você está fazendo, que você sente que o Senhor lhe chamou para fazer, mas você não sente satisfação naquilo que você está fazendo, você não se sente no caminho certo daquilo que você está fazendo. Então muitas vezes o que acaba acontecendo é a gente fica no momento de oração, de direção, sem fruto, sem resposta, ou sem entender muito o que está acontecendo, aquela sensação de estar talvez indo na direção errada, mas parece que a gente está tomando as decisões certas e a gente não coloca aquilo ali, e a gente sente que Deus está escondido ou está parando de falar, né? Ele não está se comunicando com a gente, então a gente se sente perdido, se sente desconectado. Sim? Quantos aqui já se sentiram desconectados? E muitas vezes essa desconexão, ela não é falta de Deus falar para a gente o que Ele deseja, ela é desconexão do local onde Deus deseja falar. O texto de hoje que a gente vai estar é Josué. Abra aí a sua Bíblia no livro de Josué. O livro de Josué, capítulo 1, a gente vai estar bem no comecinho do livro de Josué. E só para dar um pouquinho de contexto para você, o livro de Josué ele começa numa situação meio complicada da vida de Josué. Josué até então tem seguido o líder dele espiritual, o líder dele militar, o líder dele também governamental ali, que era quem? Moisés. E no momento onde Moisés ele está falecendo, ele meio que vê que o Senhor está direcionando ele a escolher Josué, e o Senhor mesmo escolhe Josué para ser essa próxima pessoa que vai levar o povo de Deus. Só que não é num momento assim de estabilidade do povo de Deus. É no momento onde eles acabaram de passar por 40 anos de deserto. Ok? Eles viram Moisés abrir o Mar Vermelho. Moisés libertar o povo do Egito. Trazer a lei do Senhor, os 10 mandamentos, mais várias e várias leis do Senhor. Descer do Monte Sinai brilhando. Esse é o líder que Josué teve. E Josué agora, acabou os 40 anos no deserto, a primeira missão dele não é escolher as cortinas novas das tribos. Ok? A primeira missão dele é o quê? Entrar na terra prometida. E quem é que estava na terra prometida? O povo que estava ali na terra de Canaã. Não era povo fraco. Josué mesmo tinha sido um dos espiões enviados para lá, para poder ver quem é que estava lá. Ele sabia do perigo, da dificuldade. E você está aqui, Josué, sem experiência de liderar um povo inteiro. E vai aí para versículo 8. Vamos ver na palavra de Deus.
Porque a primeira coisa que Deus ele dá para Josué não é instruções táticas militar, instruções de guerra, não é. A primeira coisa que ele vai descrever para ele aí, vamos ver no versículo 8. Versículo 8. Ele fala o seguinte, ele fala, não se o quê? Aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho, isso aí é o quê? Isso é avanço na direção correta. É isso que ele está falando, prosperar, ir no direcionamento correto, ter o fruto certo, isso é o que ele está falando aqui. E o que? E serás bem sucedido, essa palavra bem sucedido aí é de sabedoria prática, discernimento. Então, o que Deus está falando aqui? Ele está falando sobre estar na palavra de Deus, que você terá o caminho correto e discernimento prático para tomar decisões certas. Agora ele podia ter dado um mapa de como invadir Canaã, mas ele dá instruções claras da palavra de Deus. Não saia da palavra de Deus, continue aí. A capacidade de enxergar a forma de você ir na direção correta, ela vem da palavra. Não por talento, por alinhamento com Deus, conexão com o que Deus deseja falar. É isso que eu quero. É isso que eu acho que a gente quer. Sim? Você quer saber para onde ir? Você quer saber para onde ir? Quer saber qual decisão tomar? Se deve ou não deve continuar no emprego onde você está, se deve ou não deve se mudar, se deve ou não deve arriscar, se deve ou não deve a maneira que você cria os seus filhos, se deve ou não deve fazer isso ou aquilo, esse ministério ou aquele ministério, se deve ou não deve manter esse ou aquele relacionamento. Como é que a gente toma essas decisões? E a palavra de Deus vai falar, somente conectado à palavra de Deus que você recebe o direcionamento correto. Somente conectado à palavra de Deus. Fala conectado, por favor. Somente conectado à palavra de Deus que você recebe o direcionamento correto. Eu estou aqui com a igreja que quer direcionamento, sim? Eu quero direcionamento, mas somente estando conectado a isso. Mas Deus, Ele coloca certas condições nisso aí. Condições. Você precisa estar comprometido, precisa ter compromisso com a palavra de Deus. Você precisa ter compromisso com o que o Senhor lhe deseja falar. Como? Exatamente o que a gente vai ver em Josué 1:8. Baixa a tua cabeça. Senhor Deus Pai, nós pedimos, Senhor, o direcionamento do Teu Santo Espírito. Senhor, fala o nosso coração através dessa passagem, Senhor. Me permita ser ousado, independente, Senhor, da minha falta de experiência ou falta de oportunidade. Senhor, me usa, Senhor, independente do vaso que o Senhor tem aqui, Senhor, e abre o coração de cada pessoa para receber a Tua palavra. De forma viva, eficaz, transformadora, radicalmente transformadora, Senhor. É isso que oramos. A igreja toda diz. A gente vai se aprofundar nesse texto aqui. Josué 1:8. Porque se Deus coloca condições, porque se é através da conexão com a palavra de Deus que a gente recebe direção, e Deus coloca condições a isso, compromisso nosso à palavra de Deus. Então se eu desejo estar caminhando na direção certa, na direção de Deus, eu preciso estar conectado à palavra de Deus. Como? Me comprometendo. Vamos ver a primeira coisa aí que ele fala para a gente se comprometer. Primeiro compromisso aí, versículo 8, ele fala, não o quê? Se aparte da tua boca
o livro dessa lei. O primeiro compromisso que ele manda você tomar é permanecer na palavra. Não se aparte da tua boca. A tradição judaica era quando você lia a palavra de Deus, quando você lia a Bíblia, você lia em voz alta. Dessa forma você não somente lia, mas você falava ela em voz alta e ela saía pela sua boca e ela fazia o quê? Ela entrava pelo seu ouvido e você falava ela em voz alta. Então quando você lia a Bíblia, você lia as escrituras que eles tinham naquela época, eles liam em voz alta mesmo sozinho. Por quê? Porque eles queriam ouvir também a palavra de Deus. Então, essa primeira ordem aí que dá a Josué é de permanecer. Por quê? Não se aparte da tua boca. Muitas vezes o que tira a gente da palavra de Deus é permissão de afastamento. É permitir que a palavra se afaste. A vida vai enchendo. E a palavra vai o quê? Gradualmente aqui, ó. Saindo. Ninguém acorda do dia para a noite e decide, eu não vou ler mais a Bíblia. Gradualmente ela vai se afastando, porque a gente toma essa decisão de não tomar a decisão. Então ele sabe que Josué não vai escolher parar. Mas ele sabe que ele está indo para um momento difícil da vida dele, e a tendência vai ser o quê? Parar, sair, se afastar. Porque quando a gente não prioriza a palavra de Deus, naturalmente é isso que acontece. Naturalmente o que acontece, a Bíblia ela vai se afastando, ela não vira prioridade na nossa vida. Então a dificuldade aqui que ele está falando não é profundidade ou experiência doutrinária. É permanência da palavra de Deus. É dela continuar na sua vida. Ela permanecer de forma contínua. Como vai aplicar as escrituras na minha vida? Como é que eu vou aplicar as escrituras na minha vida se ela não permanece na minha vida? Abre a tua Bíblia aí. Vamos ler um pouquinho da Bíblia, já que a gente está falando tanto de Bíblia. Abra em Salmo 1. Primeiro Salmo, Salmos 1. Primeiro Salmo que a gente vai receber. Primeiro capítulo de um dos maiores livros que a gente tem nas escrituras. E olha o que ele vai falar. Ele vai começar falando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Olha a progressão. Ele anda, detém, assenta. É uma progressão aí. Ele começa com andar primeiro, depois se detém, fica parado. Depois o quê? Se assenta gradualmente. A palavra vai se afastando e você vai se acostumando com aquilo que não é de Deus. Versículo 2. Antes o seu prazer, fala prazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela você medita de dia e de noite. Agora preste atenção no versículo 3. Olha a figura aí que Deus ele vai pintar para a gente. Ele fala aqui, ele fala... Ele é como o quê? Uma árvore plantada junto a correntes de água. Que não o quê? Que não se desvia. No seu devido tempo, dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. Permanência. O maior exemplo que ele dá para a gente é uma árvore plantada onde? Plantada ao lado do rio. Imagina uma árvore plantada ao lado do rio. Tá? Ela necessita de chuva para sobreviver. Ela puxa sua água de onde? De onde? Do rio. Ela vai lá toda noite para beber um pouco desse rio. Permanência. As suas folhas elas não murcham por causa do local onde ela está. Ela não vive por temporada. Ela vive porque ela está onde? Do lado do rio. Quantos de nós, a nossa conexão com Deus não é dependente de temporadas?
de se as coisas estão bem ou ruins naquele momento, que é quando a gente permanece. Quantos de nós a gente não vai atrás de alimento espiritual quando as coisas estão difíceis? Quando as folhas começam a murchar, aí que a gente vai. Quando as coisas começam a ficar difíceis, aí a gente vai para o rio. E o que Deus ele fala, se você deseja estar conectado com o Senhor, permanecer conectado à direção de Deus, você é como uma árvore plantada onde? Ao lado do rio. Você não busca água quando você está com sede. A água ela faz parte ali naturalmente. Isso é permanência, não é visita. Abre aí em outro texto de Colossenses 3. Vê o que Paulo fala em relação à permanência. Ele usa uma palavra muito boa aqui. Que quando eu estava estudando esse versículo, eu lembrei dessa palavra, eu só não sabia onde era, eu pesquisei e eu achei aqui esse versículo, que eu gosto muito. Em Colossenses 3 ele vai falar para a gente: habite, o quê? O quê? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite, morar, residência permanente na sua vida. É isso que a palavra de Deus ela precisa ser. Porque ela é assim que a gente começa, né? Primeiro é quando dá. Quando dá para ler, a gente lê. Depois é quando lembra. Depois é só quando vai para o culto. Depois é só quando precisa. Então a gente continua vindo para os cultos. Continuam ouvindo pregação, mas nada disso é real, porque não existe permanência. Tudo o que você faz vem do que você sabe, não do que Deus ele quer lhe mostrar. Então você pode vir para o culto quanto você quiser, mas você está 3 anos no emprego e ninguém nem sabe que você é filho de Deus. Você pode estar levantando a sua mão, louvando ao Senhor. Você pode estar levantando, fazendo o que você quiser aí. Mas chegou em casa, é uma frieza com seu cônjuge. É impaciência com seus filhos. Porque você tem visitado. Você tem visitado a palavra de Deus. Você pode ser durão aqui no ministério. Você pode ser líder de ministério. Você pode ser durão. Você pode ser durão na hora de fazer essas coisas. Mas chegou em casa, cadê? Cadê a atitude? Cadê a atitude com seus filhos? Que você é amiguinho. Permanência, ela desenvolve aquilo que Deus quer fazer em nós. A gente não vive à base só do que a gente já sabe. Então você pode postar no Instagram a palavra de Deus, mas se você está vivendo num secreto com aquele seu pecado, postagem não vai lhe ajudar. Vocês não querem escutar isso aqui hoje? Isso é o que traz muitas vezes. Então, a gente não deixa Deus amadurecer. Presta atenção. A gente não deixa Deus amadurecer a gente. Então a gente a gente fica com perspectiva limitada. Porque a gente vive do que a gente cresceu aprendendo, ou do que a gente aprendeu somente no domingo de manhã. E nada mais é instrução para a nossa vida durante a semana. Então a gente está sempre procurando uma palavra nova, de um sermão, ou de um podcast. E a palavra que Deus já lhe deu, as palavras que Deus já lhe deu, começa com elas. Desfruta nelas, gasta tempo com elas. Então a gente reclama disso aí. Quando foi a última vez que você passou o mês inteiro na palavra de Deus?
Gastou o mês inteiro, todos os dias na palavra de Deus. Quando foi a última vez que você ouviu algo que você não gostava? Quando foi a última vez que a gente abriu e fez isso aí? A gente reclama muitas vezes de estar numa temporada de frieza espiritual. E a gente não está ouvindo a voz de Deus. A gente não permanece tempo suficiente para ouvir a voz de Deus. Essa semana, não assista podcast. Ok? Nem vá atrás de outros sermões. Senta e abre a tua Bíblia. E fica lá. E se alimenta da palavra de Deus. Gasta tempo ouvindo as palavras daquele que você diz que lhe salvou e lhe tirou da escuridão. Gasta tempo ouvindo o que ele quer falar. Permanece ali. Isso é permanecer, é viver do lado do rio. Isso é permanência. Mas o versículo não acaba aí. Volta lá para Josué. Ele não fala somente sobre permanecer na palavra de Deus, desse compromisso. Não se aparte da tua boca a lei do Senhor. Antes o quê? Antes o quê? Antes o quê? Medita nela dia e noite. Então depois que você permanece na palavra de Deus, você o quê? Medita na palavra de Deus. Olha a ordem que ele fala. Permanece ali e agora você tem a oportunidade de meditar na palavra de Deus. Você medita naquilo que ele falou. Ler e meditar é diferente. Ler, você passa pelo texto. Meditar, o texto passa por você. Essa é a diferença de leitura e meditação. A palavra meditar que ele usa aqui, eu amo a palavra que ele usa, porque a palavra que ele usa aqui para meditar, em muitos outros lugares das Escrituras, até mesmo Salmo 1, ele usa a palavra rumindo. E é uma palavra que se usa muito para descrever animais. Então, se você não sabe, os judeus eles só eram permitidos comer certos animais. Por questões de saúde, porque o Deus ele é muito bom, ele ama o seu povo. E um dos motivos porque ele só permitia comer animais da pata assim, partida, era porque da maneira que eles digeriam a comida. Então você pega uma vaca, ok? Quem aqui é fazendeiro? Ninguém? Público errado. Então é só isso, Pedro. É só instrução aqui agora. Eu vou ensinar para vocês isso, porque eu, na minha experiência de fazendeiro, que eu trabalhei muito na fazenda já, tô brincando, viu, gente? O máximo que eu já tive perto de animal é eu mesmo, que sou ruim lá em casa. Mas uma das coisas muito legais sobre animais, e a vaca em si, é que ela não come feita a gente. O que ela faz? Ela vai e come a grama, né? Ela não tem a oportunidade de levar ela ali na pia para limpar a grama. Então o que ela faz? Ela mastiga a grama, ela engole a grama. E ela faz o quê? Bota ela de volta para fora. Mastiga mais, engole de novo, bota ela de volta para fora, mastiga mais um pouquinho, engole de novo. Sei que isso pode parecer uma imagem meio estranha, mas eles fazem isso por quê? Por causa da necessidade de reter todos os nutrientes dali, mas também a necessidade de tirar tudo de ruim que está ali na grama. Então eles fazem aquilo ali, e é por isso que era mais seguro se alimentar desses animais, porque eles tinham esse processo de alimentação. Então dessa forma eles eram mais seguros de não ter doença. Então era mais seguro de você comer aquilo ali. E a mesma palavra aqui para ruminando, ele utiliza em relação à meditação da palavra de Deus. É aquela ideia de você mastigar, por isso que ele chama de alimento a palavra. É aquela ideia de você mastigar, engolir, colocar de volta para fora, mastigar mais um pouco, colocar para dentro. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem o mesmo efeito. Primeiramente, você é para extrair o bom da palavra de Deus para você. Não somente isso.
Igual a vaca, você deve permitir que a palavra de Deus extraia tudo de ruim de você. Oh, meu Deus. Vocês estão comigo? Então, não somente permitir extrair realmente o conteúdo ali para a sua vida, mas também permitir que ela tire aquilo que ela quer tirar de você, para você cumprir o que o Senhor está lhe chamando para fazer. Isso é meditar. Isso é meditar na palavra de Deus. É por isso que só ela te transforma. Volta lá para Salmos 119. Esse é o maior capítulo da Bíblia que a gente vai encontrar. E muitas pessoas, elas tiram onda do Salmo 19, né? Quando a gente estava no acampamento, era sempre tiração, né? Os meninos querem ficar acordados no meio da noite. Vamos ler Salmo 19. Ok? 119, eu falei o quê? 19, me perdoe, mas é Salmo 119, tá, gente? O maior capítulo da Bíblia. E o motivo porque é o maior capítulo é porque é uma poesia. Ela é linda. Ele pega cada estrofe, são 22 estrofes ali nesse capítulo, e cada estrofe é uma letra do alfabeto hebraico, e cada letra descreve o quê? A palavra de Deus. É o maior capítulo que a gente tem. E ele descreve o quê? A palavra de Deus, as escrituras. E eu quero que você vá lá para o versículo 97. A gente vai voltar depois para outros, mas vá lá para o versículo 97. Onde ele vai falar para a gente. Preste bem atenção. A gente pode ler a Bíblia um pouquinho? Preste bem atenção. Ele fala o seguinte, ele fala... Quanto amo o quê? A tua lei. É a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio com os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Sempre o quê? A palavra. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testamentos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Ele não está sendo arrogante aqui, tá, gente? Eu sei mais do que os meus mestres, dos mais velhos. O que ele está querendo falar é colocar em perspectiva. Ele está sendo respeitoso, está colocando em perspectiva aqui nesse salmo que não existe aprendizado igual à palavra de Deus. O que você retém da palavra de Deus, ela é outra dimensão de transformação, mais do que qualquer mestre. Ele não está desaconselhando você a ouvir seus mestres, os mais velhos. Ele está falando aqui que a palavra de Deus, mestres mais velhos, não são substitutos. Tá? O que você vem aqui fazer domingo, não é substituto para o tempo que você passa. De vez em quando a gente pensa isso, eu já pensei isso há muito tempo, porque eu não preciso fazer meu devocional no domingo, porque eu já vou ter a palavra. Alguns de vocês estão... Eu não preciso... Não é substituto. É bônus. Os mestres. Os idosos. 101, ele fala... De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Olha o 105, na próxima estrofe. Lâmpada para o quê? Luz para os... São as tuas palavras. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. A palavra diz o que você deve fazer agora. Desculpa, isso não estava no meu sermão. Lâmpada para os meus pés, ela mostra o caminho onde você está agora. Luz para os meus caminhos, ela lhe mostra o que você vai ter que fazer depois. Isso é o que a palavra de Deus ela ensina para a gente. Isso é o que significa gastar tempo na palavra de Deus. Esse é o propósito. Isso tem exatamente... Se você quer estar no caminho certo, você precisa estar conectado à palavra de Deus. Isso é o que significa. Você pode assistir vídeos de motivação. Você pode pagar 3 mil, 2 mil num coach.
Mas o que vai lhe instruir é a palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus. É a única coisa que vai lhe levar a esse tipo de transformação da alma. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só aquilo que lhe tira do pecado, que lhe tira da prática do pecado, é a palavra. Você pode colocar seus sistemas. Estou dizendo que eles não são válidos. Você pode ouvir motivação de manhã. Você pode escutar instruções, testemunhos de outros que passaram pelo mesmo. Mas somente a palavra que traz transformação. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o versículo 11, se eu não me engano. Esse é o versículo 11 que a gente vai ver. E é engraçado porque essa estrofe do versículo 11... Me perdoe, é porque você entra na palavra de Deus, você fica afim de falar. Eu posso falar algo? Posso ficar à vontade? Você entra no versículo, nessa estrofe que vai ter o versículo 11, ele já começa falando para o jovem. Ok? Se você deseja estar no caminho, se você deseja... De que maneira poderás o jovem guardar puro os seus caminhos? Aí, isso é versículo 9, e depois no versículo 11 ele fala, guardando a palavra no teu coração para não pecar contra ti. Porque é a única coisa que traz transformação. É por isso que você pode estar usando roupas impróprias, sem entender que aquilo ali é impróprio. Que a palavra não te convenceu ainda. Você pode estar faltando igreja e achar que está tudo ok. Você pode vir para a igreja por motivos egoístas. Você pode fazer tudo isso porque você não deixou a palavra de Deus ficar nos mesmos vícios, nos mesmos pecados, sem nenhum incômodo do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não tem a palavra de Deus para te convencer, ele vai usar o quê? Tuas experiências, teu entendimento para te convencer? Não, ele vai usar a palavra de Deus para me convencer dos meus vícios, para me repreender. Ok? É por isso que quando um cristão maduro, vocês não querem ouvir isso hoje. É por isso que quando um cristão maduro chega para você e te repreende, você não entende. Porque você não tem meditado na palavra. Então para você, é chatice, é ignorância. Não tem... Mas como é que você vai ver pecado se você não tem a palavra de Deus guardada? Isso é meditar. Isso é gastar tempo. Isso é você realmente se alimentar da palavra de Deus. É você realmente ver o que as escrituras estão falando sobre... A gente pode abrir mais um versículo, por favor? A gente pode? Alguém aqui está de saco cheio da palavra de Deus? Alguém aqui? Alguém? Que horas são? Vixe Maria, bora lá. Hebreus, vai lá para Hebreus. Hebreus, eu sei que alguém já colocou o frango no forno. Tá? Oi? Hebreus o quê? Hebreus o quê? 4:12. Minha irmã já sabia. Já sentiu no meu... Ou já estava aqui? Eita, já estava aqui. Desculpa. Não... Eu jurava que a senhora tinha lido a minha mente. Eu já estava feliz. Hebreus 4:12, logo antes da epístola de Tiago, que eu acho que a gente vai ter que abrir lá já também. Hebreus 4:12, ele vai falar o quê? Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva, e ela é o quê? Eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Vixe Maria, tanta teologia que a gente não vai entrar nisso hoje não. Mas o que ele está falando aqui sobre a palavra de Deus? Ela é afiada, ela tem um propósito. Olha o que a palavra de Deus ela faz. Ela é uma espada. Fala espada. Espada.
ela é uma espada. Para uma espada agir, ela precisa de quê? Ela precisa de contato com você. Ela precisa de contato com você, senão ela não pode fazer o que ela precisa. Ela não serve de nada na bainha. A espada, ela precisa tocar no seu coração. E para isso serve a meditação. Para que ela entre no seu coração. Meu irmão, preste atenção. Deixa a palavra trabalhar. Deixa ela fazer aquilo que ela foi criada para fazer. Deixa ela trabalhar na sua vida. Senta com ela, deixa ela te consumir. Não saia de lá até você entender o que o Senhor está querendo falar, o que Ele quer mudar na sua vida. Medite! Hoje, existe mais cristão conteúdo do que qualquer outra época. Já falei de podcast, né? Tem vídeo de YouTube, tem aplicativo com devocional, tem grupo de estudo do Zap. Quem aqui não gosta mais de um grupo de Zap? Tem tanto conteúdo. E a gente gasta a nossa semana em conteúdo. Assistindo clipes de sermões no Insta. E lendo versículos por postagens. E a gente não gasta 5 minutos em silêncio com o Senhor. Meditando na palavra dEle. A gente não gasta tempo fazendo isso aí. A gente prefere que as pessoas elas mastiguem para a gente dentro da nossa boca. Hã? A gente prefere que as pessoas elas façam isso aí, né? Que elas precisam digerir a palavra e me dar ela pronta. Olha que pensamento. É isso que a gente quer. Então a gente escuta pregadores, criadores de sermões de conteúdo, conversas de podcast do que pode ou não deve fazer com o seu ministério, ou como você deve ou não deve criar os seus filhos, ou o que você deve ou não deve fazer, a maneira de você fazer isso ou aquilo. Mas você faz o que quando você faz isso? Deixa eu ensinar isso para vocês. Você faz o que quando você faz isso? Você vê a palavra de Deus e a perspectiva deles. Em vez de permitir que Ele fale a você sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade. Então você compartilha essas postagens motivacionais no Instagram, porque elas lhe agradam, elas me agradam. Pô, essa postagem era exatamente o que eu precisava. Você precisa da palavra de Deus. É isso que a gente precisa. É de sentar, ler devagar, voltar, ler de novo, refletir, meditar, anotar aquilo que a gente precisa fazer, anotar aquilo que Deus está falando para mim, quer eu goste ou não. Isso é meditar, ficar em silêncio com aquilo, voltar, ler de novo. Quantos aqui leram as suas Bíblias essa semana? Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos dos versículos que vocês leram quebraram o seu coração? Lhe fizeram ficar de joelhos no seu quarto? Lhe chatearam? Quando o versículo lhe chateia? Fizeram você mudar de decisão, fizeram você perceber que você precisa pedir perdão a alguém que você chateou, fizeram você perceber que você precisa perdoar alguém que lhe chateou, fizeram você chegar para sua família e tomar um passo, fez você chegar pronto para uma decisão. Quantos versículos? Amanhã pega um versículo, fica nele, não vai ler um capítulo, fica num versículo. Estuda, medita naquilo ali. Vê o que o Senhor quer falar para você. Faz perguntas, volta, lê de novo. Não abre nada mais, não assiste nada mais. Estuda, leia, medite. Fala, medite. Isso é o que o Senhor chama a gente para fazer. A gente volta para Josué, porque tem um relógio ali que me odeia. Esse relógio me odeia. Ele fica me dando horários que eu não quero. Vamos ver a última parte aqui. Não se aparte da tua boca
as leis do Senhor, antes medita nela dia e noite. Olha a próxima parte do versículo. Para que tenhas cuidado de fazer o quê? De fazer o quê? De fazer o quê? Tudo. De fazer tudo. Quanto nele está escrito. A gente falou já sobre permanecer, isso é devoção, ok? Meditar, profundidade. Último compromisso que você deve ter com a palavra de Deus. Obedecer. Fala obedecer. Fala obedecer. Isso é transformação. Obedecer é sobre transformação. Você não deve somente ler, meditar. A palavra de Deus não é um livrinho bonito para fazer você se sentir bem. Ok? Ela lhe move a ação. Ela lhe move. Ela produz, presta atenção. Ela produz fruto. Sim? Ela produz o quê? Fruto. Ela produz algo em nós. Eu tenho uma teoria que todo crente... Teoria não, desculpa. Isso é o que a Bíblia fala. Todo crente orgulhoso é um crente desobediente. Por quê? Porque a obediência da palavra de Deus requer confronto com o seu pecado. Requer você perceber o quanto você está no errado, o quanto você não está fazendo. Ele lhe convence do seu próprio pecado. E quando você é convencido do seu pecado, presta atenção se você tem orgulho. Se você é convencido do seu próprio pecado, não tem como você ficar de olho nos pecados dos outros. Alguém dê glória a Deus para isso, por favor? Sim? Não é o que vocês querem ouvir hoje não, né? Sim? Amém? Quando ele lhe convence, você não tem como olhar para os outros, porque a Bíblia já lhe mostra. Abra em Tiago. Abra em Tiago. Tiago 1. Um livro depois de Hebreus, que talvez você estava aberto aí. Um livro depois. Tiago é o livro da prática em relação à palavra. É o livro do fruto, vamos dizer. E Tiago 1, versículos 22 e 25. Ele vai dar para a gente certos mandamentos aí em relação... Não, presta atenção o que ele vai falar. Versículo 22, ele fala... Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes. Agora, presta atenção. Enganando-vos a vós mesmos. Quem lê, medita, não pratica... Sabe o que ele faz? Ele se engana. Ele se engana em versículo 23, como? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha ao que? A um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo o quê? Se esquece de como era a sua aparência. Se esquece de como era a sua aparência. O versículo 25 ele fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a palavra de Deus, lei de liberdade, e nela persevera, obedece, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado naquilo que ele realizar. A mesma bem-aventurado que a gente tem em Josué 1. E a ideia aqui do espelho que ele fala é aquela pessoa que ela gasta tempo talvez na palavra de Deus, ela chega e ela vai, ela olha no espelho e ela sai e ela logo esquece o seu rosto porque ela não faz nada. Quem aqui já saiu de casa descabelado? Chega na hora do almoço, você... Eita. Chega na hora do almoço, você vai no banheiro. Eita. Faz 6 horas que eu estou assim. O que ele está falando aí é feito uma pessoa que ela vai, ela vê o que precisa mudar,
Mas porque ela não faz a mudança, porque ela não pratica a mudança, porque ela não obedece, então o quê? Ela esquece. Alguém lembra das suas resoluções de 2024? 2023? Suas resoluções de 2022? De 2025? Desse ano? Por que a gente esquece as nossas resoluções? Porque não fazemos as nossas resoluções. Então, o que Tiago está falando é pratique. Seja praticante, não somente ouvinte. Você pode ouvir a palavra de hoje. O Espírito Santo pode lhe convencer. Você pode chegar depois e falar, que mensagem? Você pode chegar para o pastor qualquer domingo, que mensagem, meu pastor? Ok? Mas se você não sai daqui, você não faz alguma coisa, nada muda. Se você não pratica, nada muda. Se quando você faz a sua devocional e você termina de marcar a sua Bíblia toda bonitinha para postar sua foto no Instagram e no Facebook, e depois que você faz aquilo ali, prepara seu café, senta, estuda a Bíblia daquele jeito tão elegante, se você não sai e pratica, nada muda. Nada muda, não existe mudança. A bênção não está no conhecimento, a bênção está na obediência, em obedecer a palavra de Deus. Você pode saber tudo, você pode saber absolutamente tudo. Você pode saber que está precisando de liderança espiritual dentro de casa. Você pode ter se lembrado ontem, no encontrão de homens, mas se você não faz, você pode saber que o Evangelho salva aqueles que você ama. Você pode saber. Mas se você não faz, se torna inútil. Se torna inútil. É por isso que aquela pessoa que está na igreja faz 1 ano, mas você já está faz 5 ou mais, já está sendo usado por Deus mais do que você. Porque ela obedece. Porque ela obedece. Porque obediência é o que gera essa transformação no nosso dia a dia. Você pode imaginar o que você quer fazer, mas se você não faz, nada muda. Nada muda se nada muda. Você pode sentir o Senhor lhe chamando para tomar uma atitude. Você pode sentir um chamado ministerial. Você pode sentir o Senhor falando várias coisas para você, mas se você não obedece, nada o quê? Nada muda. Vocês acham que eu estou no ministério por quê? Que o Senhor apareceu no céu para mim? Porque num culto o pastor estava lá falando e eu falei, eu quero. Você acha que eu estou aqui porque eu quero? Eu quero agora. Eu estou aqui porque eu obedeci. Preste atenção. E eu peço perdão para se eu causei algum tipo de falta de compreensão dessa verdade, desse princípio bíblico, porque eu amo o que eu faço agora. Glória a Deus que o Senhor usa alguém como eu no ministério. Eu amo o que eu faço agora, mas eu não estou aqui porque... Eu não decidi estar aqui porque eu amo. Eu decidi porque eu obedeci. Não porque eu quero, porque eu tenho que obedecer. Você não faz o que o Senhor está lhe chamando para fazer porque você sentiu paz no coração. Você faz porque o Senhor falou, vai. Alguém pode dizer glória a Deus para isso? Você vai porque você vai. Porque Ele disse vai. Os discípulos esperaram ter paz no coração antes de se tornar discípulo? Não. Eles obedeceram a palavra de Deus. Eles obedeceram o chamado do Senhor. A sua transformação, aquilo que Deus quer fazer na sua vida,
Não está do outro lado de um emprego novo. Não está do outro lado de um sermão novo. Não está do outro lado de uma convicção nova, de um entendimento novo, de uma doutrina nova, de uma teologia nova. A sua transformação que Deus quer fazer na sua vida agora está do outro lado da sua obediência. Então obedeça o que o Senhor está lhe chamando para fazer. Obedeça o que a palavra de Deus diz. Leia. Qual vocês acham? Esse relógio me odeia, velho. Qual vocês acham que é a distância mais longa aqui? Qual vocês acham que é a maior distância aqui? Teto até o chão? Parede para parede? Para mim, eu acho que a distância mais longa aqui. A maior distância aqui. Mais ou menos 40 centímetros. Da cabeça para o coração. Isso é o Senhor falando. Você pode saber. Você pode saber o que você precisa fazer. Você pode saber o que o Senhor deseja, o que Ele ordena. Mas o seu coração, ele não vai estar alinhado com o propósito de Deus. Ele vai estar longe. Até você obedecer. Até você obedecer. Obedecer. Até você obedecer. Isso é o que o Senhor, Ele fala para a gente. Então você está esperando um sinal para perdoar aquela pessoa que lhe magoou. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Você sabe. Você sabe o que a palavra de Deus fala. Você está esperando forças do céu para abandonar aquele vício. Você sabe. Você sabe o que fazer. Você está esperando o Espírito Santo que venha e... Você está esperando que o Espírito Santo ele venha e force os seus filhos a vir para a igreja. Você sabe o que fazer. Você sabe. Mas Natan precisa ser natural. Hã? Deixa eu explicar uma coisa. Eu amo o Senhor hoje. E eu fui obrigado a amar o Senhor hoje. Por obediência aos meus pais, que eu faço parte disso aí. Então você pode esperar a revelação divina para saber se você deve ou não deve namorar aquela pessoa. Você sabe. Você sabe o que fazer. Você sabe que decisão tomar. A Bíblia lhe disse que decisão você precisa tomar. Você sabe que aquela amizade ela é tóxica para você. Aquele relacionamento não lhe faz bem. Você o quê? Sabe. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe que Deus quer que você tome um passo na sua vida, no seu ministério, na sua vida devocional. Você sente isso o tempo todo, você vê isso na palavra o tempo todo. Você está esperando se sentir pronto, se sentir aliado. E Deus está falando o quê? Obedeça! Obedeça! Você sabe o que precisa fazer. Isso é o que o Senhor fala. Tem alguém aqui, eu acredito que tem alguém aqui que Deus já disse através da palavra dele, através das escrituras, já disse o que você precisa fazer, através de alguma pregação, através de alguma menção da palavra dele, e está esperando obedecer a palavra de Deus. Essa semana eu preciso que você obedeça. Presta bem atenção. Josué não conquistou a terra prometida porque ele tinha experiência, ele estava pronto. Ele fez por quê? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu. E é por isso que nas palavras aqui, Deus ele fala, se você quer estar no caminho certo, na direção certa, você precisa estar conectado à palavra de Deus. Conexão diária com as Escrituras, com a palavra de Deus. Isso é o que o Senhor pede de você. Permaneça, não se afaste, medite nela dia e noite, obedeça, guarde para fazer ela. Aí você vai começar a andar nos caminhos do Senhor. O que vai mudar, Natan? Eu não sei.
Você está esperando que eu fale para você exatamente o que vai... Eu não sei. Josué não sabia como ia ser. Ele só sabia o que Deus disse para ele. Palavra. Permaneça, medite, obedeça. Chamar a banda aqui, enquanto eu resumo, para a gente cantar nosso último louvor. Você não precisa saber. Você não precisa saber o que vai mudar na sua vida. Você só precisa saber que Deus, Ele vai mudar alguma coisa. Se você decidir ficar na palavra. Tem gente aqui, eu acredito que tem pessoas aqui, que não estão na palavra. E se isso é você, o Senhor está pedindo para você obedecer hoje. Você pode tratar a Bíblia como um rio que você vai de vez em quando para se degustar. E é por isso que você se encontra num lugar sem direção na sua vida. E você está num lugar de desconexão divina, onde você não se sente conectado. Sim, você é salvo, glória a Deus. Mas o seu caminho parou aí, aparentemente. Deus não tem te levado para nenhum lugar. Você se sente desconectado do que Deus Ele quer para você aqui, nesses próximos 20, 30, 50 anos da sua vida aqui na Terra. Por quê? Porque você não tem permanecido na palavra. E Deus hoje Ele está chamando você para permanecer na palavra. Se isso é você, o Senhor está pedindo para você ficar, finalmente, permanecer diariamente, em todos os momentos, desfrutar da palavra de Deus. E se você é cristão, feito eu, por muito tempo, que lê muito a Bíblia, mas pouco medita, então você lê, nada muda. Isso é Deus mandando para você ficar na palavra. Leia, medite, gaste tempo na palavra de Deus. Se deleite da palavra de Deus. Mastigue a palavra de Deus. Extraia o que precisa ser extraído da palavra de Deus. E permita a palavra de Deus extrair de você o que Ele precisa extrair. Para que exista a transformação real. Estou falando para alguém aqui hoje de manhã. E por último, obedeça o que o Senhor está pedindo para você fazer. Obedeça, preste atenção. Aquilo que Deus quer fazer está do outro lado da obediência. Você está esperando Deus lhe dar um sinal. Ele não vai lhe dar. Ele já lhe deu mais do que necessário. Ele lhe deu a sua palavra. E se você é salvo aqui, tem salvo aqui na casa de Deus? Se você é salvo, o que Deus está falando para você hoje é que através dessa salvação, o seu desejo agora é para estar na palavra. Se Ele lhe tirou das trevas, se Ele tirou você da escravidão do pecado, Ele agora quer lhe colocar aonde? No caminho dEle para a sua vida. Então Ele deseja o quê? Obediência sua em estar na palavra. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.